rio de fronte descia, preguiçoso e como adormentado, sob a calma já pesada de maio, abraçando, sem um sussurro, uma larga ilhota de pedra que rebrilhava. Para além, a serra crescia em corcovas doces, com uma funda prega onde se aninhava, bem junta e esquecida do mundo, uma vilazinha clara. O espaço imenso repousava num imenso silêncio. A grandeza igualava a graça. O antigo coto do Mosteiro de Ancede insere-se no concelho de Baião. O solo, de relevo bastante acidentado, marcado pelos vales dos rios e ribeiros, é sobretudo granítico, apenas sendo atravessado na parte oriental, próxima ao Marão, por faixas de xistos. É um solo naturalmente pouco fértil, mas que beneficiou ao longo dos tempos de um sábio sistema de exploração agrícola, caracterizado pela retenção da terra através de socalcos de pedra e pela adubação intensiva. As encostas vestem-se de uma vegetação atlântica, favorecida pela bondade do clima. Além da vinha, podemos encontrar uma grande variedade de culturas: olivais, pinhais, castanheiros, carvalhos e diversas árvores de fruto, sendo afamadas as laranjas da Pala, plantadas nas margens do Douro. A fundação do Mosteiro de Santo André de Ancede está envolta em mistério, havendo quem sugira que fosse inicialmente no lugar de Ermelo, localização abandonada por falta de condições. A primeira referência documental ao mosteiro data de 1120. Em 1140, as terras de Ancede foram doadas em coto por Dom Afonso Henriques a Dom Adaúfo, prior dos cônegos regrantes de Santo Agostinho, ordem a quem foram entregues muitos domínios no Entre Douro e Minho durante os alvores da nacionalidade. Estas terras eram entregues a rendeiros que as cultivavam, pagando as rendas com os seus frutos e algum dinheiro. Em 1560, durante a regência de Dona Catarina de Áustria, o mosteiro é anexado ao convento de São Domingos de Lisboa, situação que se mantém até os inícios do século XIX, quando são extintas as ordens religiosas e nacionalizado o seu património, depois vendido em asta pública. O mosteiro passa a pertencer ao Barão de Ancede, que aqui terá instalado um colégio de raparigas. Durante o século XX, a estrutura arquitetónica degrada-se, tendo conhecido diversas ocupações. Sujeito a sucessivas intervenções e, mais recentemente, ao abandono, o conjunto arquitetónico do Mosteiro de Ancede conserva vestígios de diferentes épocas, como a rosácea medieval no corpo da igreja. Além da igreja, conservam-se ainda as ruínas do edifício habitacional e a capela do Senhor do Bom Despacho, com uma invulgar planta octogonal. Testemunhando a vocação agroeconómica dos monges, restam várias dependências agrícolas distribuídas ao longo do pátio, como o celeiro e a oficina vinária. Neste último edifício funcionavam a adega e o lagar. No andar superior, equipado com lagares de granito, eram esmagadas as uvas, cujo mosto era conduzido através de caleiras, aproveitando a gravidade, para os túneis na adega, situada no piso térreo.
As terras do Coto de Ancede estão, desde a época medieval, associadas ao plantio da vinha, cultura sempre presente nos contratos de aforamento e tombos, em que é assinalada a sua existência e especificada a obrigação de plantar ou cuidar das vinhas, além das rendas a pagar em vinho. Paralelamente, são inúmeras as referências a lagares, construção essencial para a transformação das uvas em vinho. Está também documentada para o século XVIII a existência de uma casa com alambique, sinal de que também se destilava o vinho e suas borras para fazer aguardente. A produção do vinho, a par de outras culturas importantes, permitiu ao mosteiro a entrada nos circuitos comerciais da cidade do Porto, negociando quer com a urbe, quer com cidades estrangeiras. A atividade mercantil era protegida pelo estatuto de vizinho da cidade do Porto, que lhes conferia os mesmos privilégios que os seus habitantes. Por essa razão, o mosteiro terá muitos conflitos com a Câmara Portuense, que sistematicamente impede os monges de venderem o vinho livremente. Estes vinhos, armazenados em pipas de madeira, seriam transportados em barcos rabelos, a partir do cais de Porto Manso ou da Pala, junto ao Douro, em direção à cidade do Porto. Aqui, possuíam os monges casas e armazéns situados no lado de Gaia, onde depositavam as suas mercadorias, que não apenas o vinho, tratando depois de as comerciar e expedir. Ainda que os circuitos não estejam documentados, sabe-se que o mosteiro tinha uma nau que fazia viagens à Flandres e Andaluzia. A paisagem vinheteira de Baião sobressai pela manutenção de sistemas tradicionais de condução da videira. Estes modos de condução da vinha, a alta e média altura, estão associados a uma forma de exploração secular da terra, baseada na necessidade de aproveitar ao máximo as pequenas parcelas de solo. Colocando as vinhas nas áreas limítrofes dos terrenos, em redor dos campos e caminhos, é possível, no mesmo ano agrícola, produzir além do vinho, o pasto para o gado, o pão, as hortaliças e legumes. A par deste modelo, encontramos também zonas exclusivamente dedicadas à vinha, conduzida com sistemas mais baixos, instalada em socalcos. A qualidade e seleção das castas cultivadas são fatores essenciais para a qualidade final de qualquer vinho. Da diversidade de castas usadas na região, destacam-se as mais tradicionais, como as tintas Alvarilhão, Amaral, Bastardo e Labrusca, e entre as brancas, a Pedrená e o Avesso, cuja presença na região está documentada desde o século XIX. A videira, um organismo vivo, delicado, exige do lavrador uma série de cuidados que se repetem esporadicamente, como a sorriba, a plantação e a enxertia que se realizam com a criação de uma nova vinha, ou ciclicamente, como as diferentes cavas e a poda, que se repetem todos os anos, de forma a proporcionar uma boa colheita. E cada ano, o ciclo fecha-se com a vindima, em que os cachos são cuidadosamente colhidos e conduzidos ao lagar, onde os pés dos trabalhadores transformam as uvas em vinho. Uma aguinha. Direito. Dois. Guardem-se para a barriga. E venha. E não demore. Em inícios do século XX, o Visconde de Vilarinho São Romão descreve os vinhos de Baião como superiores, semi-maduros, ligeiros, palhetes e com distinto paladar e aroma. Características certamente apuradas ao longo de gerações, a que não terá sido alheia à ação do mosteiro. Os processos de elaboração tradicional alteraram-se, mas as particularidades dos vinhos desta zona mantêm-se, tendo sido reconhecidas em finais do século XX com a criação da sub-região de Baião, que faz parte da extensa região demarcada dos vinhos verdes e em que se integram os concelhos de Baião, Rezende, exceto a freguesia de Barro,
e Sinfém, exceto as freguesias de Travanca e Souzelo. Fazendo fronteira com a região demarcada do Douro, situa-se na região interior da demarcação dos vinhos verdes, caracterizando-se por um clima menos temperado que as sub-regiões do litoral, com invernos mais frios, menos chuvosos e meses de verão mais quentes e secos. São estas condições que permitem o amadurecimento correto das castas de maturação mais tardia, como o azal e o avesso, brancas, e o amaral, tintas, com maiores exigências de calores no final do ciclo. A sub-região de Baião tem-se afirmado na produção de vinhos brancos de grande notoriedade, a partir da casta avesso. Juntando estes vinhos, o aroma intenso e frutado a uma acidez viva. Este vinho verde é uma mistura de aromas e sabores, leve, aromático, medianamente alcoólico e de ótimas propriedades digestivas, destacando-se pela sua frescura e especiais qualidades. É um vinho muito apetecido, sobretudo na época quente, devido à sua comprovada qualidade. É divino, mas nada o entusiasmava como um vinho de Tormes, caindo do alto da bujuda em Fusa Verde, um vinho fresco, desperto, seivoso e tendo mais alma, entrando mais na alma que muito poema ao livro santo. Mirando à vela de sebo, o copo grosso que ele orlava de leve espuma rósea, o meu príncipe, com um resplendor de otimismo na face, citou Virgílio. Cute carmina dicam retica. Quem dignamente cantará vinho amável destas serras?